sobre o homem, ainda que esteja mais coisa, mas a mão de Deus o proteger. Então, irmãos, muito boas essas lições, né? O tempo boa, né? Mas vamos então agradecer a Deus por mais esse estudo. Peço que nossos irmãos querem agradecer a Deus, né? Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, que podemos estar na Tua casa estudando mais uma porção da Tua palavra e que realmente nós possamos guardar no nosso coração e colocar em prática os ensinamentos que aprendemos com nossos antepassados. E foram obedientes ao Senhor, que o Senhor usou de uma maneira tão grande, que possamos também hoje ser usados por Ti para fazer a Tua vontade, aquilo que o Senhor quer e deseja que nós façamos. Abençoa como igreja, abençoa, Deus, como seres filhos do Senhor e filhos do Senhor, e ajuda-nos a nossa fé, ajuda na nossa vida, ter uma comunhão íntima com o Senhor, Pai, para que possamos fazer a Tua vontade. Abençoa os irmãos Silas, abençoa os professores da Tua igreja, Pai, para que tenha sempre sabedorias para trazer as lições e nos ensinar. Abençoa a nós também que possamos botar em prática aquilo que aprendemos, seja com culto a seguir, toda a direção deste culto, Pai. E a pessoa para que possamos sair daqui com o nosso coração diferente da forma que devemos. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Bom dia, irmãos. Nós vamos iniciar então o nosso culto nessa manhã. Infelizmente não dá para a gente nem tomar uma aguinha. Se o irmão precisasse retirar para tomar uma aguinha, mas é que a hora ela é cruel às vezes conosco. Pedir para dar um pouquinho só mais de volume para a gente aqui. Eu não sei se está bom para os irmãos, mas eu não estou me ouvindo direito aqui. Som sem fim. Tá? Show. Melhorou? Não. Não. Tá bem baixinho. Tá? Alô, som. Alô, som. Muito bem, irmãos. Agora sim. Obrigado, Jaqueline. Jaqueline está nas 12, ela está jogando tênis sozinha. Ela bate no lado, corre. Tá. Irmãos, a gente nessa manhã vai compartilhar então nossos avisos, nossas comunicações sobre a nossa igreja, falar um pouco para os irmãos dos trabalhos que a gente está fazendo e compartilhar um pouco com os irmãos das nossas atividades. Então, os irmãos sabem, nós estamos aí vivendo um ano bem atípico e do jeito que está ótimo, Guilherme. Assim, está ótimo, perfeito, está excelente. Estou me ouvindo bem? Os irmãos estão me ouvindo bem? Está ótimo. Pois bem, então, irmãos, a gente está vivendo esse ano atípico e, obviamente, a gente quer fazer as nossas comemorações de Natal e Ano Novo dentro de uma maneira que seja segura, cautelosa. Ah, pastor, mas o povo está aí na rua? Tá. O povo está fazendo pagode? Tá. Tá aglomerado também? Tá. Mas, irmãos, a gente tem que agir responsavelmente. Os irmãos sabem, a gente manteve responsavelmente a nossa igreja aberta todo esse período, de maneira que nós mantivemos responsavelmente a nossa igreja aberta todo esse período e não tivemos prejuízo assim, no sentido de que nenhum dos que estavam frequentando aqui nem sequer ficou doente. Agora a gente já tem alguns irmãos aí que estão apresentando algum quadro, porque a gente está vendo aí uma chamada segunda onda, mas a gente conseguiu se reunir de forma responsável. Essa é a ideia, irmãos, a gente conseguir dar continuidade às programações da igreja de forma responsável. Então, pensando nisso, irmãos, a gente quer divulgar para os irmãos como a gente vai proceder no Natal e como a gente vai proceder
no Ano Novo. E aí, obviamente, quem vai falar sobre o Natal é o irmão Marcos Guerra, e ele não só vai falar sobre o Natal, ele já vai hoje, agora de manhã, distribuir um material que a gente preparou. Não são muitos, né? Até porque nós vamos colocar também na internet, mas a gente pede, irmão, só o cuidado, pega por família. Então, por exemplo, tem pessoas aqui da mesma família, pegam só, tá bom? Para que a gente consiga distribuir para todo mundo, quem quiser esse material físico aqui. Nada mais é do que um inário para que os irmãos possam fazer um culto de Natal em suas casas. Mas o Marco vai explicar. Vamos lá, vamos ouvi-lo atentamente. Bom dia, irmãos. Bom dia. Como o pastor Marcos acabou de dizer, e bem dizer, olha só, nós temos um inário nosso, personalizado, exclusivo e totalmente nosso. Olha que legal. Ele foi pensado em cada um dos irmãos na nossa igreja, com hinos de Natal, com canções de Natal que a gente canta ao longo do ano. Isso por quê? Porque esse tempo que Deus preparou para nós, que Deus nos capacitou para que estivéssemos passando, foi um tempo onde Deus quis nos ensinar muitas coisas. E uma das coisas que Ele nos ensinou é fazer um culto criativo também. Na Páscoa eu tive a oportunidade de fazer um culto lá em casa, porque a gente estava com portas trancadas. Foi um culto com a minha família, eu ali, meus irmãos, meus pais. Nós oramos juntos, choramos juntos, pedimos perdão uns para os outros. Porque, irmãos, o nosso principal ministério é dentro da nossa casa. Se a gente quer aprender a servir a Deus, servir aos outros, a gente primeiro tem que aprender a servir dentro da nossa casa. Porque é lá dentro da nossa casa que as pessoas conhecem a gente como nós realmente somos. Aqui a gente mostra o nosso melhor, a gente se arruma bonitinho, mas lá em casa é que o bicho pega. E é lá em casa que a gente precisa fortalecer a nossa unidade. Então pense que esse tempo de Natal, no dia 25, você vai ter um tempo com a sua família. Às vezes a gente está tão preocupado com as coisas do cotidiano que a gente esquece da nossa família. Então dia 25, a nossa igreja está convidando você, cada um dos irmãos, a cultuar ao Senhor em família. Porque isso é uma bênção, irmãos. Família é um projeto de Deus. Então nós pensamos nisso, criamos esse cenário que cada família vai receber um. Olha só que bonito. É um por família, irmãos, mas ele vai estar disponível na versão digital lá no Facebook da nossa igreja e no WhatsApp. Hoje à tarde nós vamos disponibilizar esse cenário todinho para você divulgar com a sua família e todo mundo adorar ao Senhor. Você vai reparar que dentro desse cenário começa com uma pastoral que o pastor Marcos escreveu, que está muito bonita, eu não vou contar para você poder ler. E aí depois tem, a Jaqueline está passando, ó. Depois tem todos os cânticos, tem mais de 15 hinos e cânticos, todos de Natal, para você cantar com a sua família. E lá no final, nas duas últimas páginas, tem uma ordem de culto. Olha só que legal. Tem uma ordem, Marcos, eu não sei fazer culto lá em casa, como é que eu faço? Tem uma ordem de culto prontinha aqui para você fazer com a sua família. Então você vai pegar esse material, você que está aqui nessa manhã, quero te desafiar a ser um instrumento de Deus na sua família. Pega esse material, lê lá no finalzinho a ordem de culto, você vai ver que aqui eu coloquei leitor 1, algum membro da família, você vai escolher. Coloquei leitor 1 e leitor 2 só, porque tem famílias pequenininhas, mas tem famílias grandonas. Então você pode pegar essa parte do leitor, distribuir para a sua família. Para isso é importante você acompanhar esse material, ler esse material. Qualquer dúvida, pergunta para mim, que eu estou aqui para te auxiliar, estou aqui para te ajudar. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser uma bênção na sua vida, na sua família. Tá bom? Eu vou pedir aqui a Ritinha para me ajudar. Ritinha, você me ajuda a distribuir um por família? Fiquem tranquilos, irmãos. Vai ter a versão digital no WhatsApp. Você que não está aqui na igreja, no WhatsApp e no grupo do Facebook da nossa igreja. Hoje à tarde, depois do culto, você já pode baixar. Outra informação importante. E aí eu vou pedir para mudar para aquele... Isso, Jaque, muito bem. Olha lá, dia 18. Cante o Natal, tá vendo? Dia 18 é a próxima sexta-feira. Sexta-feira, 20 horas... Olha só, irmãos, nós vamos cantar todas as músicas desse livrinho aqui, ó. Sexta-feira, 20 horas,
lá na página do Facebook da nossa igreja. A gente vai ter uma live do Ministério de Música. Vamos cantar todas as músicas desse livrinho aqui. Ah, Marcos, tem música que eu não conheço. Então, dia 20, cola lá no Facebook da nossa igreja e acompanha as canções de Natal. Não é culto, mas é uma live com as canções de Natal. Dia 20, domingo próximo, nós temos o cantata da nossa igreja. Cantata em meio à pandemia, Marcos, como é que isso vai funcionar? Não dá para fazer um coral porque a gente está evitando aglomeração e nós somos exemplo. Nós, como cristãos, somos exemplos. Mas nós vamos fazer uma cantata de solos. Temos muitos solistas na nossa igreja, inclusive solistas. Preciso conversar com vocês rapidinho hoje após o culto. Me aguardem aqui, não vão embora. Dia 20, então, domingo que vem, nós estaremos transmitindo na página da nossa igreja cantata de Natal da nossa igreja. Acompanhem as festividades de final de ano da nossa igreja. A partir do dia 21, irmãos, 9 horas da manhã, toda semana do Natal, nós vamos ter meditações a respeito do Natal. Por que o Evangelho de Mateus registrou a passagem de Herodes, que a gente vai ler daqui a pouco no culto? Por que Mateus se importou em registrar aquela perseguição que Herodes fez com Jesus? Tem um porquê. E a gente vai meditar nessas questões e muitas outras questões a respeito do Natal. E eu tenho dito uma coisa, irmãos. O Natal é o tempo onde todo mundo quer ouvir falar sobre Jesus. O mundo inteiro, por mais que reverencie o Papai Noel, sabe que Natal é o nascimento de Jesus. Então as pessoas estão muito mais sensíveis. É um tempo muito propício para a gente falar de Jesus. E a nossa igreja está fazendo muitas atividades que falam de Jesus. Então se envolva, divulgue as atividades da nossa igreja. Ok, Marcos, recebi o inário, recebi o cancioneiro da nossa igreja. Mas lá em casa ninguém canta. Como é que a gente vai fazer no dia de Natal para fazer ordem de culto? A nossa igreja é tão abençoada, irmãos, que tem muitas pessoas abençoadas, muitos músicos abençoados na nossa igreja. A gente se reuniu, gravamos esses arranjos e eles vão estar todos disponíveis lá no YouTube da nossa igreja para você utilizar durante a ordem de culto. Essa semana o Fritz está lá no estúdio, preparando as canções, está ficando, tá aqui, irmãos, não é por nada não, mas eu nunca vi arranjo tão bonito igual esse que a gente está fazendo. Os irmãos vão, não é verdade, mulher? Os irmãos vão se surpreender e vão adorar ao Senhor, tenho certeza disso. Então, essa semana ainda a gente vai disponibilizar essas canções lá na página do Facebook da nossa igreja, tá bom? E aí a gente chega no dia 24, nós vamos ter um culto de oração aqui na nossa igreja, que também vai ser transmitido pelo Facebook da nossa igreja. Então você vai poder separar esse momento à noite, no dia 24, para você orar. Dia 25, culto lá na sua família, não esqueça disso. Faça um culto lá na sua casa, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Dia 27, manhã e noite, culto normal aqui na nossa igreja e também transmitido pelo Facebook da nossa igreja. Dia 31, culto da virada. Irmãos, mas como eu falei, nós que somos cristãos, nós somos exemplo. O mundo olha para nós e espera ver Jesus em nós. E Jesus certa vez falou, olha, o príncipe desse mundo vem me acusar e ele não acha nada em mim. Que vocês possam ser assim como eu sou. Que o mundo possa olhar para você e não te condenar. Que o mundo olhe para nós e veja as mesmas atitudes de Jesus. Então nós precisamos andar, irmãos, conforme nós cremos e conforme nós pregamos. Então dia 31, não vai ter culto? Claro que não, vai ter culto. Nós vamos nos reunir, estaremos todos juntos, só que na plataforma da nossa igreja, porque Deus nos deu esse recurso. Então, dia 31, a partir das 8 da noite, de 8 até 10 e pouquinho, nós vamos fazer o último culto do ano, agradecendo ao Senhor por esse ano, pedindo a Deus pelo ano que virá, o próximo ano. Marcos, por que não é meia-noite? Porque é online, irmãos. E da meia-noite, o celular fica fora de área, você não consegue mandar mensagem para ninguém. Então é muito difícil a gente fazer até meia-noite. Então nós vamos começar às 8, vamos adorar o Senhor, vamos cantar muito juntos. Estaremos juntos, cada um na sua casa, mas adorando ao Senhor. Viu quanta coisa, irmãos? Então não dá para ficar triste porque não vai ter Natal nessa igreja. Isso não é verdade. Vai ter Natal na nossa igreja, vai ter programação de fim de ano. Se envolva, divulgue, compartilhe, seja abençoado e também seja
uma bênção em nome de Jesus. Amém? Falei tudo. Falou tudo. E eu quero também dizer aos irmãos que se o irmão não veio, mas está assistindo de casa, eu à noite vou à igreja. Calma, tem mais aqui, tá bom? Mas, como disse o Guerra, a gente vai colocar isso na página do Facebook e vai divulgar também nos grupos do WhatsApp. O irmão vai só abrir lá. Se o irmão não tiver o físico, tem o eletrônico, o irmão vai poder cultuar a Deus usando esse material. Agora, deixa eu fazer uma coisinha para o irmão aqui. Só um alerta aqui rapidinho. Agora eu vou pegar pesado, hein? É porque eu estou meio gordinho. Vamos lá. O que acontece? A palavra do Senhor diz que quando a gente deixa de falar de Jesus para alguém, quando a gente perde as oportunidades de falar da salvação, quando a gente perde a oportunidade de divulgar que existe um Deus que nos ama, que olha por nós, o sangue daquele que morreu perdido cobra da mão da gente, da sua mão, da minha mão. Não sou eu que estou inventando, Marco está inventando. Pois bem. Então, os irmãos ouviram o que o Guerra falou. Viram? A gente vai ter um culto nas nossas casas, ok? E aí eu quero lembrar o irmão o seguinte: o seu vizinho presta uma atenção danada na sua vida. Tá? E aí ele vai ouvir o irmão cantando louvores lá. Ó. O irmão já não está fazendo a sua parte? Sim. Ah, legal. Mas não é só isso. Não é só porque o seu vizinho presta atenção danada. Sabe quando você recebe no WhatsApp aquelas coisas lá? Aquele cara falando de política, aquele cara falando uma piada boba, sabe quando você recebe isso? Aí você corre para compartilhar e jogar para alguém, certo? Pois bem, veja, só para o irmão, se o irmão não entendeu, me permita, eu sei que o Guerra foi bem claro, vamos lá. A gente fez um culto para o irmão fazer na sua casa no dia 25. E aí, os irmãos que são aqui, que trabalham no louvor da igreja, o Guerra e mais um grupo, estão gravando em estúdio, no estúdio do Fritz, certo? Estão gravando hinos que são esses aqui. São só esses aqui, né? Ou algum outro? Foram gravados aí. São todos esses que estão aqui. Então, e aí eles vão estar no YouTube da igreja. Até aí tudo bem? Estão acompanhando? Então, qual vai ser o sacrifício do irmão para mandar esse hino para alguém? Nenhum. É o mesmo botão que o irmão aperta para mandar aquela piada sem graça, aquele comentário político, às vezes desnecessário também, para só ficar arrumando briga na família, entendeu? Aquele mesmo botão, é só apertar, irmão, é só pegar e compartilhar. Está lá um monte de louvor. E aí, se o irmão não fizer isso, aí eu acho que Jesus vai dizer assim: poxa, mas a igreja que você frequenta, que você é membro, te deu todas as ferramentas para você divulgar o meu Natal, e você não se deu o trabalho de... Irmão, nunca foi tão fácil falar de Jesus. Antigamente o pessoal andava, ia longe, pegava trem, barca. O pastor Ricardo Petrovski foi 40 anos pastor da nossa igreja mãe, segunda igreja batista do Rio de Janeiro. Ele foi para o Nordeste, e lá o Rio de São Francisco ainda não tinha represa. Ele pegava a balsa e ele ia parando estação, como se fosse trem, né? Cada paradinha da balsa ele ia lá e parava para falar de Jesus. Ele andou aproximadamente 5.000 quilômetros, entendeu? Para poder falar de Jesus. Hoje o irmão vai poder fazer o quê? Vai dar um clique, vai pegar o louvor que está lá na página do YouTube da sua igreja e vai divulgar. Só isso, pronto, já vai te ajudar. Ficou claro isso, irmão? Alguém tem alguma dificuldade? A gente tornou mais fácil a sua missão de falar de Jesus. Então, se o irmão se recusar a pegar aquilo e compartilhar, eu vou ficar assim, eu não vou ficar chateado, nem vou saber. Vai ter alguém que sabe. Ele é bravo, de vez em quando ele é. Então, irmão, olha só. Então, esses eram os avisos. A necessidade, estou aqui brincando, mas é sério. A gente está aí, a tecnologia facilita isso. Compartilhe, irmão. Pega lá o cancioneiro. Vai subir quando mesmo, né, no YouTube? Hoje, depois do culto, já tá lá. Não. Às 26 sexta-feira. Então,
Hoje, depois do culto, vai estar esse material na internet. Agora, os vídeos todos no YouTube, sexta-feira, no YouTube da igreja. Ah, mas eu nem sabia que a igreja tem YouTube. Tá vendo? Tá desatualizado. Vai lá. Aí pega e começa a compartilhar. Vai ser uma bênção. Porque aí mesmo quem não for usar... mas vai compartilhar material da nossa igreja? Irmãos, sabe o que é? São hinos. Como Noite de Paz e esses hinos antigos de Natal, tradicionais. É isso, é só isso. Só que isso cantado pela voz do Guerra, então já, opa! Aí o ruim só é que o pessoal vai dizer assim, tem um cara que canta bem lá. O pessoal olhudo, mas a gente não acredita em olho grande. O olho grande já está repreendido. Então, irmão, ditas essas coisas, hoje os aniversariantes que temos são lá de Itaguaí, né? Esses dois irmãos congregam na nossa congregação em Itaguaí. Eu lamento profundamente, esse foi o ano que eu consegui ir lá, irmãos, uma única vez. Eu só fui lá uma vez, irmãos. Esse ano está se encerrando. Vou tentar ir lá domingo que vem, mas aí eu preciso me organizar aqui, porque está meio complicado. Se não der, eu vou ter que ir lá outro domingo, talvez dia 27, porque a gente só tem mais 2 domingos lá. E eu fui lá nesse ano porque nós batizamos a irmã Maria lá, que estava grávida, no final do ano passado, e aí o neném nasceu, e aí ela pediu para eu ir lá apresentar o neném dela, consagrar o neném ao Senhor Jesus. E aí a gente foi lá, eu fui lá num único domingo, foi a única vez que estivemos lá em Itaguaí. É muito ruim isso, porque lá é um grupo pequeno, tem 20 pessoas, é um grupo de uma área muito pobre do município de Itaguaí. É arrumadinho, porque é bem do lado da Rio Santos, mas é muito pobre. A gente, mas com a bênção do Senhor, no que vem a gente vai conseguir dar mais atenção à nossa congregação, até porque com 20 pessoas a gente já tem a ideia de organizar uma igreja lá. Tá bom? Então a gente pede aproveitar que os aniversariantes são de lá, orem, os irmãos que estiverem assistindo de casa, lembrem de orar pela nossa congregação, é um grupo bom lá, tem um líder lá, que é o Edmilson, que faz um trabalho ótimo. Então a gente precisa só encerrar ali, dar um último apoio ali para a gente poder ver aquele trabalho crescer um pouquinho mais e eles poderem vir à igreja, tá bom? Ditas essas coisas, nós vamos iniciar o nosso culto nessa manhã com muita alegria nos nossos corações e vamos louvar o Senhor. Sabe nada, as coisas que podem ser. Eu aprendi a te adorar por Ele vence uma vez, somente dele, mais ninguém. A Deus seja eu
vez? Vamos falar com esse Deus que é soberano? Vamos nos colocar de pé. Senhor, nós estamos diante de Ti e o nosso único intento, Pai, nossa única intenção é Te agradar. É olhar para o Senhor, que é a beleza, a fonte de toda beleza, de toda majestade, de toda glória, de todo poder, e nos render diante da soberania do Senhor. Reconhecemos, a Deus, que o Senhor é Deus e nós somos ovelhas do Seu rebanho. E se o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é quem nos conduz. É o Senhor quem determina. É o Senhor quem diz o que deve ser e o que não deve ser. Ensina-nos, ó Deus, a fazer a Sua vontade. Coloca a Sua vontade no nosso coração, ó Deus. E nessa manhã de domingo, onde nós meditaremos a respeito, já estamos meditando a respeito da vinda do Senhor, da esperança que nasceu, ó Deus, que nós possamos aprender que o Senhor é aquele que resiste ao soberbo, mas se fez humilde para nos ensinar a sermos humildes também. Dá-nos um coração parecido contigo, ó Pai. Ensina-nos a sermos como o Senhor. Ensina-nos a agir como o Senhor age, para que a glória seja dada ao Senhor, para que o mundo saiba que o Senhor é Deus. Ó Deus, nós temos uma identidade. Nós somos Teus filhos, nós somos filhos de um Deus vivo. Então faz de nós pessoas vivas, ó Deus. Nós somos filhos de um Deus santo. Faz de nós pessoas santas, Senhor Jesus. Faz de nós exemplo, Deus, nessa geração corrupta, incrédula, perdida, Senhor Jesus. Que nós possamos manifestar a glória do Senhor na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, de cantar. Que tudo que venhamos a fazer, ó Deus, seja para a honra e glória do Teu nome. Ajuda-nos, ó Deus. Precisamos de Ti. Nós não queremos ser simpáticos contigo. Nós não achamos Jesus simpático. Nós queremos ter relacionamento contigo. Nós queremos, ó Deus, nos parecer contigo. E para isso, Pai, faz morrer em nós aquilo que nós chamamos de nosso. Que nós possamos nos esvaziar, para que possamos ser cheios da Tua presença. Porque Tu és o nosso ar, ó Deus. Tu és a nossa respiração. Nós precisamos de Ti para viver. Tu és o pão que nos alimenta. Nada somos, nada temos sem o Senhor. Aguardamos, ó Deus, em Ti, esperamos em Ti e caminhamos na Tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos, irmãos, adorar ao Senhor nesse cântico de Natal. Se você não sabe também, no segundo domingo de dezembro, nós celebramos o que, irmão Jali? Dia da Bíblia. O irmão Jali não me deixou esquecer. E nós vamos ter um momento para a gente agradecer e louvar a Deus pela palavra dele. E é na palavra dele que nós aprendemos que ele deixou os altos céus e se fez homem para que nós nos religássemos novamente ao nosso Deus. Amém. Tu deixaste, Jesus, o teu reino de luz e baixaste este mundo também. Preserva em Belém, Jesus, tu bem, escolheste por-se por ti. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar alvejar. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar alvejar. Aligando os céus com os santos de Deus, sei porque nascemos Jesus. Então cedo já não conceber salvação, pela morte resgate da cruz. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar alvejar. Vem, Jesus, habitar comigo, em minha alma lugar alvejar. Tu vieste, Senhor, revelaste o amor, vencedor do mal nos salvar. Mas tu pode lugar da morte cruel, morte em mim que fizeram
outra vez tu virás e por mim chamarás. Virá meu desejo de vez. Ó que gozo momento que fizeres assim, um lugar te darei nos céus. Tem Jesus a vibrar comigo. Vamos ler uma porção da palavra do Senhor de maneira alternada. Herodes então convocou uma reunião secreta com os próprios sábios. Fingindo-se devoto, conseguiu que o informassem da época exata em que a estrela aparecera. Então, contou a eles sobre a profecia a respeito de Belém e pediu: tratem de curar essa criança, procurem em toda parte e assim que a encontrarem, me avisem, pois quero ir para vocês quando forem adorá-lo. Instruídos pelo rei, eles partiram. Logo depois, a estrela apareceu outra vez, a mesma que eles tinham visto no céu do Oriente. Ela os guiou até o lugar em que estava a criança. Eles não podiam conter a alegria. Estavam no lugar certo, haviam chegado na hora exata. Os irmãos podem tomar os seus lugares. Essa canção é uma canção que tem 6 estrofes, mas ela narra, né, Jaque fez assim, ó, porque ela fez muito PowerPoint para essa canção. Mas ela narra a história toda do nascimento de Jesus, que está registrado na palavra do Senhor. Nós acabamos de ler a narrativa de Herodes, fingindo-se adorar ao Senhor. Na verdade, ele estava com medo de perder o poder. Uma das coisas que o Natal nos ensina é que o poder e a soberania pertencem àquele que se esvaziou e se fez homem por nós. Ninguém pode competir com o Senhor sendo Deus do nosso coração ou mandando no nosso coração. Ou Deus é tudo, ou Ele não é nada. Não existe meio termo para o Senhor. Então, assentados, mas com o mesmo vigor, adoraremos ao Senhor. Não
A gente agradecer ao Senhor e a gente saber que Ele veio. Mas a gente só sabe que Jesus veio nos salvar porque Ele deixou isso registrado na Sua palavra. E nesse tempo onde a gente tem visto tantas pessoas desprezando a palavra do Senhor ou tentando adaptar a palavra do Senhor ao seu cotidiano, é importante a gente se voltar os nossos olhos à palavra do Senhor e reconhecer que a palavra do Senhor continua sendo o nosso guia de fé e de prática. E como o irmão Jali me lembrou e me ajudou a me lembrar do dia da Bíblia, eu queria que o irmão Jali viesse aqui, por favor, irmão. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor pela sua palavra, porque a palavra de Deus está conosco. E não só isso, não a palavra impressa, mas a Bíblia diz que o Verbo, que a palavra, se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, cheia de graça e de verdade. Por favor, irmão Jali, venha cá. Hoje, o irmão pode até escolher o microfone, olha só. Pode vir aqui. Vou tirar a máscara para irmãos. Dá licença, porque isso para mim dificulta muito falar. Fala no microfone. Microfone. Ah, esse aqui é microfone? Microfone. Eu vou orar e depois eu vou ler um versículo. Pode ser? Já.
Eu vou ler um versículo também que falou muito no meu coração. Mas depois. Bondoso eterno Deus, nos agradecemos, Senhor, pelas tantas bênçãos que tem derramado sobre nós. Te agradecemos, ó Deus, por mais este domingo que nos dá, ó Deus, este privilégio que nos dá de estarmos na Tua presença, ó Deus, cultuando e glorificando o Teu santo nome neste lugar, ó Pai. Hoje, Senhor, quando comemoramos o dia da Bíblia, da Palavra do Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos deste o privilégio de conhecer a Tua Palavra. O Senhor usou homens sábios e inteligentes, com sabedoria vindo de Ti, ó Deus, para a tradução deste livro, ó Deus, as palavras sagradas que são a Tua Palavra, ó Deus, palavra doutrinária, palavras, ó Deus, de salvação, palavra essa que nos conduz os nossos caminhos a cada dia para Ti, ó Deus. Caminhos desses que foram ensinados pelos nossos ancestrais, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por este livro, pela Tua Palavra, ó Deus, escrita para nós, nossos dias. Peço que continue conosco, ó Deus, inspirando-nos, ajudando-nos a cada dia mais a procurarmos a ler a Tua Palavra, a não apenas ler, mas também praticar, ó Deus. E isso é o mais importante, ó Deus, que Tu mesmo nos orienta para tal. Peço que o Senhor continue conosco depois de todo este dia. Oriente-nos nos nossos fazeres e continua falando, ó Deus, profundo nos nossos corações e nas nossas mentes. Quero te pedir uma bênção muito especial por aqueles que não puderam vir por motivo de saúde ou por outros motivos qualquer, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito esteja visitando a cada um deles, ó Deus, falando também que eles estejam, ó Deus, buscando a Tua Palavra, ó Deus, a qual hoje nós acabamos de mencionar. Continue conosco depois deste dia. Te peço mais uma vez que perdoe os nossos pecados e aumente nossa fé em Ti. Em nome santo e glorioso de Cristo Jesus, oramos e agradecemos hoje por todo sempre. Amém. Agora, obrigado, né? Esse é o versículo que toda a igreja conhece. Agora está o teatro. Eu pensava que eu estivesse gritando aqui na frente. Mas eu estou falando baixo ainda. Então o versículo está em 2 Timóteo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita, 16, mas evita os falatórios profanos que produzirão maior impiedade. Então, possamos buscar a cada dia mais a palavra do Senhor, né? Não apenas esse versículo, mas toda a Escritura que inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ela vem a falar ao nosso coração a cada dia. Pastor, não vou pregar não, tá? Só esse versículo mesmo. Obrigado, meu irmão. É divina, sábia e pura a palavra do Senhor, que transforma a vida e cura do perdido pecador. Do Senhor a majestade nesse livro posso achar. Fonte viva da verdade, os meus passos vêm guiar. São prudentes os conselhos do meu Mestre Salvador, e nos mostram como espelho eu sou mau, sou pecador, mas que eu sou resplandecente, os preceitos de Jesus iluminam nossa
no amor de Deus, é precioso companheiro na jornada para os céus, nele sempre meditando, quero a vez obedecer os pecados evitando, seus ensinos vou viver. Nós vamos orar mais uma vez, e essa é uma oração de intercessão, irmãos. Nós temos colocado alguns pedidos diante do Senhor. Eu quero continuar pedindo aos irmãos pela Olívia. Olívia é minha prima. Nós testemunhamos um milagre nas últimas semanas. Para quem não sabe, a Olívia ela tem 2 anos e ela foi diagnosticada com leucemia. Há mais ou menos 15 dias atrás, ela estava com 70% do sangue comprometido. E aí na semana passada, ela começou a sessão de quimioterapia e, para a glória de Deus, aquele comprometimento que era 70% passou só para 7%. Mas a Olívia ainda está em tratamento. Nós vamos orar. Eu quero pedir aos irmãos que continuem orando pela Olívia, pelos seus pais, a Daiane e o Cleiton, porque tem sido um tempo muito propício para eles testemunharem o poder, a presença, a graça e a misericórdia do Senhor. Nós também temos orado desde ontem à noite pela vida do Wagner e a sua família. Ele perdeu um parente ontem. Nós vamos continuar colocando a vida do Wagner, o nosso percussionista, diante do Senhor, pedindo consolação para ele e para tantos outros, né, que essa semana perderam seus entes queridos. Tantas pessoas têm chorado nesses últimos tempos. A Bíblia manda a gente se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Nós vamos chorar também com quem chora. E vamos também colocar os enfermos nas mãos do Senhor. Temos pessoas na nossa igreja que precisam da ajuda, do auxílio do Senhor. Lembramos agora do irmão Silvino, da irmã Liliane, ali com a Mari, que Deus possa abençoá-los, guardá-los também. Irmãos, feche seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. Pois não, irmão Jair? Eu queria fazer um pedido à igreja. Eu tenho trabalhado, né? Já estão em casa, eu gosto de fazer minhas coisas, e eu tenho trabalhado numa pessoal ali na rua de Milhões, e o responsável é o Nelson, que é a Vera, que tem uma conta lá do Rio, né? Se fosse, eles prestam serviço para ajudar. E ali tem uma família muito grande, são 10 famílias, todas as 10 famílias são pessoas maravilhosas. Mas como acabou de falar aqui agora, nossa, nós não anunciarmos o nosso Salvador a quem está ao nosso lado e não conhece a palavra de Deus, tem usado, devido a Deus, por esses instantes de vida que eu tenho aqui para viver, que é pouquinha, para que eu já vivi. Não é pouca, mas esse pouco eu quero aproveitar. Tem pedido a Deus sabedoria de poder falar, ter essa, vamos dizer, ter intimidade na palavra e falar com amor. E eu tenho falado, eu tenho que aproveitar, né, de usar ali. E eu, quando eu começo a falar a palavra de Deus para ele, eu largo o moleque, até eu fico muito empolgado, trabalhando e falando, e eles param para me ouvir. Amém. Param, fico assim, com meu olhinho, uma bolinha de gude pretinha, né, de carro. Aí depois o Nelson falou, Eugênio, você pega no microfone falando, microfone, até pega o microfone, quando ele dá uma coisa mais. Ele gosta de né, fica assim olhando, porque você tem uma facilidade. E, então, vamos começar pelo Nelson e a Vera, é um casal. Nelson e Vera. Os outros nomes não vou citar, são vários, mas principalmente o Nelson e a Vera, eles têm uma luta muito grande que eles querem cuidar do imóvel, que são tudo, né, para a mão deles. Amém. É difícil também esse lado, né? A gente sabe, financeiro. Mas que Deus esteja falando no coração do Nelson, Amém. Amém. Nós vamos colocar a vida do Nelson e da Vera também nas mãos do Senhor. Feche seus olhos, irmãos. Eu vou dar alguns segundos para os irmãos colocar seus pedidos diante do Senhor. Logo em seguida nós vamos orar mais uma vez. Tu és Deus, tu és Deus, tu somente és Deus.
e não há outro além do Senhor. Não há quem nós possamos buscar. Não há caminho, Deus, que não seja no Senhor. Não há felicidade longe de Ti. Porque o Senhor é a fonte de toda vida, de toda energia, de toda luz, de toda graça, de todo perdão, de toda salvação. Ó Senhor, nessa hora, como igreja, nós nos voltamos ao Senhor e clamamos a Deus a ajuda e o auxílio do Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor nos socorra nas nossas necessidades. É bem verdade, Deus, que antes mesmo da gente se reunir aqui, o Senhor já sabia tudo o que ia acontecer, cada palavra que seria dita. Porque não há nada, Deus, que o Senhor não saiba, que o Senhor não veja, que o Senhor não perceba. E é por isso, Deus, que nós nos constrangemos e pedimos, perdoa, Deus, os nossos pecados. Perdoa, Senhor Deus, os nossos descaminhos. Perdoa as vezes onde nós erramos o alvo, falhamos, erramos com o Senhor, ó Deus. E servimos a nós mesmos, aos nossos prazeres, às nossas vontades. Quando achamos, ó Deus, que elas podem nos dar algum retorno. Quando, na verdade, o Senhor é a fonte de todas as coisas. Então, Deus, nessa hora, com humildade no nosso coração, nós clamamos, Deus. Tenha compaixão de nós, Pai. Visita-nos, ó Deus, na sua doce e maravilhosa presença. E socorra-nos, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor Jesus. Porque pregamos, vivemos, cremos nesse Deus que é todo-poderoso. E nós queremos andar de acordo com aquilo que pregamos, Pai. O Senhor não tem obrigação nenhuma de fazer nada. Como nós cantamos no início do culto, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Mas nós sabemos que o Senhor é um Deus de amor. Porque lemos na Sua palavra e a fé vem do ouvir a Sua palavra. E ouvimos dizer, e cremos, e vemos que o Senhor é bom. Que o Senhor é misericordioso. Que o Senhor é um Deus de amor. Que o Senhor se inclina para ouvir a nossa voz, Deus. Não porque mereçamos, Pai, mas porque o Senhor também é misericórdia e graça. Colocamos, Deus, a vida do Nelson e da Vera nas Suas mãos. E tantos outros, Pai, que têm sido motivo, alvo do Seu amor e da Sua graça. Que através de nós, Deus, o mundo possa conhecer a verdadeira salvação, o verdadeiro remédio é o Senhor Jesus. Ó Pai, que o Senhor possa visitar cada lar, que o Senhor possa visitar cada hospital, que o Senhor possa visitar cada presídio nessa hora, Deus, cada orfanato, cada asilo, cada pessoa que se sente só, ó Deus, que a Sua companhia possa fortalecer essas vidas, essas pessoas, que elas possam Te conhecer, ó Deus. Que o Senhor possa visitar o necessitado, Deus, porque é com o necessitado que o Senhor está, é com o órfão, é com a viúva que o Senhor se encontra, é com os menosprezados desse mundo que o Senhor se encontra. Que o Senhor possa visitar cada pessoa na sua necessidade, Deus, porque o Senhor não é uma propriedade nossa, mas nós somos propriedade Tua, Deus. Nós somos o Teu povo, nós somos aqueles que foram comprados pelo sangue do Senhor. E obrigado por fazer parte dessa família, ó Deus. E como família nós intercedemos, ó Pai, pelas nossas famílias, pela família de cada pessoa aqui representada, nesse lugar e em casa, Senhor Deus. Que a Sua graça possa nos visitar, que o Seu amor possa nos cobrir, ó Deus, que o Seu poder possa nos sustentar. Vá com consolação, ó Deus, ao coração do Wagner, Senhor Jesus, nessa hora, e toda a sua família. E tantos outros, ó Deus, que perderam seus entes queridos nos últimos dias, nos últimos meses. Pai, nós não queremos ser indiferentes, porque o Senhor nos ensinou a sentir junto, a chorar com os que choram. E o Senhor possa derramar consolação e graça sobre cada coração entristecido nessa hora, Deus. Pedimos também, ó Deus, pelo irmão Silvino, pela irmã Liliane e por tantos outros enfermos da nossa igreja, ó Deus. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor conhece o nosso organismo, o Senhor sabe como nós funcionamos. Basta uma palavra Tua, ó Deus, e nós somos curados. Na Sua graça, na Sua infinita misericórdia, Deus, tem misericórdia dos Teus servos que se encontram doentes, ó Deus. Tem misericórdia daqueles que estão no leito de hospital, Senhor Jesus, e sofrem com essa doença, Senhor Deus, tenha misericórdia. Livra o Teu povo, ó Deus, nós clamamos, livra o Teu povo, Senhor Jesus. Assim também com a Olívia, ó Deus,
Nós cremos que o Senhor tem todo o poder, ó Deus, e que o Senhor usa cada momento para glorificar o Teu nome. Que não seja diferente, Deus. Que a excelência do poder seja do Senhor e não nossa. Faça-nos entender, ó Deus, que somos vasos de barro, para que a Tua graça seja suficiente para nós, porque ela é suficiente para nós. Ó Deus, que o Senhor receba cada oração, cada petição, cada pedido do nosso coração, porque o Senhor nos sonda e o Senhor nos conhece. E na Sua vontade, Pai, que é melhor do que a nossa, que o Senhor possa fazer com que todas as coisas juntamente cooperem para o nosso bem, porque cremos, esperamos e confiamos nessa promessa. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, se você veio preparado nessa manhã, você vai poder consagrar ao Senhor o seu dízimo e oferta, enquanto nós cantamos que o nosso ar, que o ar que nós respiramos, mesmo de máscara, é o Senhor. Isso quer dizer, a coisa mais fundamental da nossa vida é o Senhor. Nosso ar. Sem o ar a gente não vive. Sem Deus a gente não vive. Até a minha nora, e nós na igreja fizemos uma oração, quando a gente tinha feito orou muito por ela, pela cirurgia, né? Ela ainda não é cristã, ela já está conhecendo, né, o poder de Deus. E ela queria agradecer, já tem mais de 30 dias, a cirurgia no meio do meio, é uma coisa séria, né? E ela veio aqui, a igreja toda também orou por ela, né? Ela assistiu no estudo online e ela já está recuperada, né? Glória a Deus. Obrigada a todos pelas orações, né? Eu tive um câncer, a Sandra vai ter ficado com vergonha de falar. Eu tive um câncer de tireoide e estive aqui antes da cirurgia, vocês todos oraram por mim. Eu agradeço a todos vocês, agradeço a Deus. Muito obrigada. Glória a Deus. Amém. Eu e o meu filho João Pedro também fomos cometidos pela Covid, ele ficou pior do que eu, né? E Deus é bom o tempo todo, ele me ajudou a ter de uma forma mais branda, porque eu tinha que cuidar dele de todo dia. Né? E mesmo doente, eu ainda consegui cuidar, porque ele, apesar de ter 19 anos, estar no exército, ele ficou pior do que eu, né? E eu, então, só tenho a agradecer. Glória a Eu tenho Deus. muito agradecimento Glória a nessa Deus. igreja, porque Jesus, Ele está nesse lugar. Amém. Glória a Deus. Ele já me deu muita coisa para testemunhar aqui, muito agradecimento. Glória. Então, quando eu me vi nessa situação, o meu filho precisou operar o pé, o osso, e eu pedi também, o pastor Marcos sabe disso, foi muito bem feito, gravo as palavras dele, que Deus não faz a obra pela metade. Aí trouxe a Thelma, né? Era um nódulo pequeno, mas ele estava dentro da tireoide, a tireoide foi retirada, e o médico disse que é ao lado, não tem nada, Amém. é a cuidar. Amém. Então precisamos testemunhar, porque eu tenho certeza disso a cada dia. Glória a Deus. Eu fiquei 14 dias isolada com meu filho, fiquei também doente, afetada a parte abdominal, intestinal, mas o meu filho ficou pior. Não levantava da cama por 8 dias. Olha só. E fomos curados. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Diante disso, a gente não pode ficar calado. A gente precisa louvar e agradecer ao Senhor. Consagre a sua vida a Ele. Esse é o meu esse é o meu Deus Santo Espírito vivendo. Deus poderoso, Senhor. O Senhor não se senta
Hoje a Ritinha está aqui conosco, né? Ou a Kézia está aí? Kézia está aí? Kézia está aí. Então nós vamos orar abençoando a vida da Kézia também. Feche seus olhos, meus irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Deus, nós não temos palavras, Pai, para expressar a gratidão do nosso coração, em ver, em testemunhar e perceber a Tua grandeza, Pai. O Teu poder que continua curando, que continua restaurando, que continua transformando, Senhor. Tu és um Deus vivo, Tu és um Deus operante, o Senhor se preocupa conosco. Como é bom, Deus, ver o Seu amor manifestado dessa forma, dessa graça, Senhor Jesus, que o Seu povo tem dito e tem testemunhado, Senhor Jesus. Obrigado por poder ver o agir do Senhor. Não que, Deus, nós precisamos disso para crer, mas por causa disso a nossa fé tem sido fortalecida, Senhor Deus. Nós temos visto que esse é o mesmo Deus que atuou no passado, continua atuando e vai atuar para sempre, porque o mundo é Teu, tudo que nele há pertence ao Senhor. Nós somos Teus, ó Pai. Que o Senhor possa usar a nossa vida na forma como o Senhor se agradar a Deus. Porque o mais importante para nós é sermos instrumentos Teus. Revelar o Teu amor e a Tua graça. Leva, Senhor Jesus, agora a Ritinha e a Kézia, Senhor Deus, para o culto infantil. Que essa manifestação e essa presença do Senhor quase palpável possa continuar nos acompanhando. Tanto elas ali no culto infantil, quanto nós que agora iremos ler mais uma porção da Sua palavra e meditar através da vida do Teu servo, Senhor Jesus. Obrigado pelos dízimos e ofertas que foram trazidos diante do Teu altar. Obrigado, Deus, porque é o Senhor que nos sustenta. Temos visto isso, temos experimentado isso, Deus. Estamos nas Suas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vemos nossos lugares, irmãos. Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias no texto de Mateus, capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2. Nós leremos a princípio apenas um verso. Verso 11. Mateus, capítulo 2, verso 11. Inclusive, por falar em Mateus, né, tem uma hora que eu falei assim, poxa, hoje o Davi está tocando tão bem a bateria. Aí eu olhei assim, que corpo o Davi encolheu? Não era o Davi. Então, Mateus, capítulo 2, verso 11. Era o Mateus. Mateus, não esse da Bíblia, nossa, estava tocando a bateria, tocou muito bem.
Parabéns, Mateus. Deus te abençoe. Já está servindo ao Senhor bonito. Todos acharam, irmãos? Se não achou, a Jaqueline já colocou para nós. Vamos nós todos juntos lermos a uma só voz esse texto. É ali o momento dos magos que vieram do Oriente. Finalmente, depois eles foram a Jerusalém, erraram o endereço, né? Então eles acharam, finalmente, quando eles acham Jesus, então é a descrição conforme o relato que Mateus deixou para nós. Vamos lá? E entrando na casa, acharam um menino com a filha de sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abriram seus presentes, ofertaram ouro, incenso e mirra. Vamos orar mais uma vez? Fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai Santo, agora nessa manhã estaremos meditando na Tua palavra e quero te pedir que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Oramos no Teu nome santo, Senhor. Amém, Jesus. Pois bem, irmãos, os irmãos sabem, os magos vieram do Oriente, ninguém sabe ao certo quem eles eram, tem uma série de especulações. A tradição católica dá até o nome deles, mas é muito provável que aquilo seja uma mera especulação. Não se sabe quem eles eram. Desconfia-se de que eram homens que tinham origem israelense, porque os irmãos sabem que Israel foi levado cativo durante o período. Me ajuda aí, Jaqueline. Isso, show. Os irmãos sabem que Israel foi levado cativo durante o período, durante o período da Babilônia, e depois eles voltaram os israelenses voltam para sua terra, para Jerusalém, para as suas cidades na Judéia, mas muitos ficaram porque eles tinham crescido economicamente lá. Então desconfia-se de que esses magos que estavam vindo buscar Jesus, eles eram homens que tinham descendência judaica, e por isso eles conheciam as profecias sobre a vinda do Messias, e eles chegam ali buscando o Salvador. Mas uma coisa curiosa é que a princípio eles vão, bem, se eles estão procurando um rei, eles vão na capital, e a capital era o quê? Jerusalém. Mas chegam lá e o Herodes fica assustado, os irmãos conhecem a história, ele descobre, não, o endereço está errado, porque o profeta Miqueias tinha dito que Jesus, o Salvador, o Rei dos Reis, nasceria em Belém. Então eles vão até Belém. É provável que eles tenham feito uma confusão, porque é o seguinte, porque quem fundou a cidade de Jerusalém foi o rei Davi. E ali aquele primeiro pedacinho onde a cidade nasceu, eles chamavam de Cidade de Davi. Então eles chegam ali porque eles sabiam que a promessa é que o Salvador viria da descendência de Davi, do rebento de Jessé. Então eles vão até ali porque ali era a cidade de Davi. Mas aí alguém pega lá, né, os irmãos depois podem ler lá, quem não conhece o texto, alguém pega lá um texto que estava lá no palácio de Herodes e diz assim, não, diz lá em Miqueias, e tu, Belém, é fraca, de modo nenhum. E aí eles lembram o seguinte, que na verdade Davi tinha nascido em Belém, né? O Jessé era bisneto de Boaz, que tinha sido casado com Ruth, nascido naquela circunvizinhança ali de Belém. Então eles vão até Belém. E aí, curiosamente, esse momento da adoração é um momento muito curioso, porque eles estão buscando o Rei dos Reis, o Senhor de todas as coisas. Então, natural, eles vão no palácio, eles vão em Jerusalém. Jerusalém tinha um templo, tinha um palácio, tinha construções muito bonitas. E eles chegam lá, está procurando o Rei de todos os reis, está procurando no palácio. Aí eles chegam em Belém, e aí de repente eu acho que Deus já foi falando no coração deles, olha, não está no palácio não. Se os irmãos atentarem aqui, eles não estão mais na estrebaria, né? Existe um tempo aí, eles não chegam junto com os pastores, inclusive os presépios estão equivocados. Aquela visão de que tem os reis magos, né? Esses magos do Oriente, e os pastores também, é uma visão meio fantasiosa, porque os pastores sim viram Jesus assim que nasceu.
Mas aqui, e acharam o menino numa manjedoura. Mas aqui os magos que vieram do Oriente, não, eles chegam ali e encontram Maria e José, já estão numa casa, né? Numa casa com o menino. A gente sabe também que Belém estava cheia por conta do censo que o imperador tinha mandado fazer. Esse censo o imperador fazia com alguma rotina, porque era a forma dele cobrar impostos. Mas isso é outra história. Então, se eles estão numa casa é porque a cidade já tinha esvaziado, arrumaram um cantinho lá, até porque era complicado viajar com o menino. Então não se sabe ao certo. Tem gente que diz que quando os magos chegam, Jesus já devia estar com quase 2 anos de idade. Isso aí é meio chute. Mas se fala isso porque o próprio Herodes manda matar os meninos até 2 anos. Então eles também não sabiam a data ao certo. De maneira que a estrela também não brilhou na noite que ele nasceu. A estrela não brilhou na noite que ele nasceu. A estrela foi um sinal que eles interpretaram ali que era aquilo que Deus estava mostrando para eles, que era a chegada do Salvador. Mas isso não é o tema da nossa palavra nessa manhã. Eu estou só dando algumas pinceladas como curiosidade, porque a gente aprende muito o que a sociedade nos ensina e a sociedade não sabe, isso é um ensino errado. Então eles chegam lá e encontram o menino já numa casa, certo? E obviamente, irmãos, a gente está falando de José, que ele é um carpinteiro, então essa não era uma casa bem diferente do palácio. Porque eles chegam no capítulo 2, lá no começo do capítulo 2, eles chegam no palácio. E eles provavelmente eram homens muito ricos, porque eles foram recebidos pelo próprio Herodes. Tanto que o Herodes diz assim, né, Herodes Causeiro, né, tremendo 7-1, como diria aqui o pessoal aqui no Rio de Janeiro, né, que é para quem nos assiste de longe, né, o carioca chama de 171, porque é o artigo do Código Penal que se refere a estelionato, né? Então o camarada o Herodes estelionatário da coroa, ele chega e diz assim, não, se vocês acharem, me avisa, que é para eu poder ir lá adorar também. Conversa fiada. Herodes era um sanguinário, ele, o pai dele, toda essa família tinha ali se aproveitado de um momento político conturbado de Israel, ali depois da queda do Império Grego, para tomar o poder, que é a história dos Macabeus, né? Mas, então, o Herodes conversava com eles, e para alguém chegar numa capital e ser recebido pela autoridade máxima, porque é o quê? É pobre. É pobre? Se eu for a Brasília, o Bolsonaro vai conversar comigo? Bem, dizem que ele até fala com o pessoal ali, a gente não sabe se aquilo é marketing e tal, mas assim, é muito difícil você chegar e conversar com alguma autoridade importante, alguém assim famoso e tal. Só isso acontece quando você tem o quê? Tem grana, tem... Então, quando eles chegam em Jerusalém, eles são logo recebidos por Herodes, a gente já sabe, esses caras são homens importantes, têm muita grana, são homens ricos. E esses homens, eles estão acostumados com o palácio, porque rico, irmão, está acostumado com casa bonita. Ok? Até aí tudo bem? Não, nenhuma dificuldade, né? Pois bem, agora a dificuldade é quando eles entram nessa casa, que era uma casa, com certeza, o quê? Humilde. Por quê? Porque José era o quê? Carpinteiro, irmão. Não tem grana, não, entendeu? Há quem diga que José não era tão pobre assim, eu acredito, porque eles têm uma mula, né? A gente sabe que Maria foi montada no jumentinho e José a pé. E aquilo era como se fosse um carro popular nos dias de hoje. E eu já expliquei para os irmãos que tem uma estrada que sai de Cafarnaum e vai até Jerusalém. Cafarnaum, eles faziam comércio do peixe, Jerusalém era a capital. E essa estrada era o trânsito ali do pessoal que comercializava o pescado, porque tem peixe, muito peixe ali no Mar da Galileia. Então, Nazaré ela é uma cidade de passagem. Então, por que ele é um carpinteiro? Porque as carroças eram o meio de transporte, o meio de levar produto era na carroça. Então, quebrou uma roda, que deu algum defeito na carroça, o camarada está lá para consertar, ele é carpinteiro. Então, tinha alguma fonte de renda? Provavelmente sim. Não era um camarada José não era um cara tão pobre, tão miserável. Não era. Mas, daí é você entrar no palácio, cheio de ouro, pompa, e depois você entra na casa de um camarada bem humilde, talvez não tão humilde, mas uma casa simples. E eles lá fazem a coisa fantástica, que é o seguinte: eles se prostram e
E isso que é interessante desse texto, é você adorar aquele menino que estava numa casa extremamente humilde. E por que isso é curioso, irmãos? Porque isso é a ruptura que a gente precisa passar. É a ruptura do paradigma, né? Vamos dizer assim. Porque a gente tem uma visão, irmãos, na nossa cabeça, uma visão bastante complicada. Uma visão sobre a autoridade bastante complicada. E Jesus, ele muda tudo isso. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Mas ele nasce numa manjedoura, não nasceu num berço de ouro, e ele estava numa casa provavelmente simples, humilde, talvez como a casa da gente, como a casa dos irmãos. Ele não estava lá, nenhuma cobertura na Beira Solto, nenhuma casa chique, aqui no Rio, seria mais ou menos assim. Ele não estava no Palácio Guanabara, ele não estava em nenhum palácio suntuoso de gente rica, não. Ele estava ali naquela casa mais humilde. E aqueles homens, que eram homens acostumados com riqueza, porque rico convive com rico, rico é o meio da pessoa, não é questão de preconceito, não, você tem um relacionamento com as pessoas que fazem parte da sua vida. E é natural que quem tem muita grana, e esses homens eram ricos, então eles estavam acostumados com o palácio. De repente eles encontram aquele que nasceu para ser não. Ele é Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, reina para sempre e sempre reinou. Eles encontram numa casa humilde. Então esse é o momento de se prostrar e adorar, é o reconhecimento de que o rei de verdade não é o do palácio. E esse é um momento importante. E é um momento que muitas vezes a gente está na igreja e ainda não viveu. A gente às vezes está na igreja e ainda não viveu. É interessante porque todo rei tem um palácio. Todo rei tem um palácio. Todo rei tem... aqui no Brasil a gente já teve um reinado. Então, o irmão pode ir lá visitar Petrópolis e lá tem o Palácio do Segundo Reinado, o museu. E aí você chega lá, você encontra o trono todo talhado em ouro, trabalhado em ouro. E você encontra a cama do Dom Pedro. Bom, é lindo, aquilo é lindo. Quem já foi lá? Quem já foi no palácio? É lindo, irmãos. Aquela madeira, tudo trabalhado, tudo cheio de beleza, não estou nem falando do conforto do colchão, porque aí a gente já tem a tecnologia que hoje favorece essas coisas. Mas assim, eu estou falando da beleza. A cama era enorme, primeiramente era enorme, não caberia na sala de muitos de nós aqui. Talvez teria que sair tudo para entrar na cama daquela na sua casa. E tudo bem, o Dom Pedro II era um homem de 1,90 m, era um cara alto. Mas não é por isso, é porque realmente ele era rei. Então tem aquela cama enorme. E o nosso rei, o Rei dos Reis. Vou pedir para Jaqueline, coloca para mim Mateus 8, verso 20. Hoje eu trouxe até cola, irmão. Porque não vai gravar tudo de cabeça, e eu queria hoje dar as referências, né? E aí quando preciso de referência, eu uso o celular. Vamos lá. Vamos ler tudo juntos, irmãos? Vamos lá, todos juntos, ler. E disse Jesus: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então, reis têm castelos, reis têm palácios, grandes líderes têm seus palácios. E nesses palácios eles têm acomodações de primeira qualidade. Camas maravilhosas, enormes, tudo ali lindo, bonito, ouro, prata, à vontade. Mas o Rei dos Reis, Senhor de todas as coisas, ele diz assim: eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Então não se engane, irmãos, ele fala isso de propósito, sim. Porque Jesus não jogava a conversa fiada, né? Ele não joga a conversa fiada. Então, quando ele fala isso, ele fala, e Mateus anota, né? A gente sempre tem que lembrar que Mateus, por ser cobrador de impostos, ele tinha o hábito de escrever enquanto estava na rua, e provavelmente muitas coisas que ele disse que Jesus falou, ele escreveu ali, não buscou pela memória depois, não. Ele escreveu quando Jesus falou.
Então Jesus não fala isso para quê? Por que ele falou isso? Para que a gente tivesse pena dele? Não é questão de nada disso. Ele está deixando claro o seguinte: os reis humanos têm palácios, camas bonitas, tudo do bom, tudo do melhor, acomodações reais. O rei, que é rei de tudo e de todos, criador do universo, quando veio ao mundo, se fez de uma forma tão simples que não tinha muitas vezes aonde o quê? Outra coisa interessante é que os reis eles costumam usar o quê? Para que a sua autoridade se cumpra. Os reis, para que as suas autoridades se cumpram, eles usam o quê? Não é anel não. Vamos lá, vamos pensar assim. Se você desobedece, você vai ser o quê? Punido, castigado. Então, como é que os governantes exercem a autoridade deles? Poder. Na verdade, a gente pode dizer força. Força. É na força, é na marra. Se não obedecer, não, tá ruim para você. Era assim sempre. Sempre foi assim. E Jesus não usou força, nunca usou. Já no Antigo Testamento, ele dizia lá para Zorobabel, não é por força, nem por violência. E quando ele vem, ele não governa na força, ele governa na palavra. E aí tem outro texto de Mateus 7, 24, coloca lá para mim, Jaqueline. Como é que ele governa? Ele governa na palavra. Se você o ouve, você é do reino dele. E você entende que aquela palavra é a sua lei. E ele diz assim, todo aquele, pois, que escuta o quê? As minhas palavras e as pratica. Pronto, é isso. Porque o rei coloca a força para que você pratique a vontade dele. O rei dos reis coloca o quê? A palavra. Ele só fala com você. Meu filho, faz assim. Minha filha, faz desse jeito. Se você não colocar em prática, é a tua escolha. É a tua decisão. O governante nacional, o governante mundial, os governantes mundiais, né, eles exercem a força, mas assim, se você não me obedecer, você será punido. O rei dos reis, ele diz assim, não, se você tem direito, você tem a escolha, a opção de me obedecer ou não. Porque ele te dá o quê? Liberdade. Então veja, quando aqueles homens adoram o menino da casa pobre, se ajoelham ali, porque adorar, irmãos, o texto diz claramente, em Mateus 2,11, que eles se prostraram. Agora imagine, irmãos, eram homens ricos, que foram recebidos por Herodes, porque eram ricos, devia estar tudo bem vestido, né? Tipo Guerra, sempre na beca, assim, sempre bem becado. Não, é bem melhor, porque tinha grana, a gente, quando tem grana, se veste bem. Então, assim, às vezes tem bom gosto, mas não tem dinheiro. Então, assim, os caras com certeza tinha imagina aqueles caras tudo com linho fino, becado, se ajoelhando perante aquele menino pobre, irmãos. Reconhecendo o seguinte: o rei dos reis não governa na força, governa na palavra. Outra coisa interessante é o seguinte: que os governos usam, os governantes usam. Todo governante tem o seu dinheiro, todo país tem o seu dinheiro, todo governante tem o seu dinheiro, né? Aqui a gente tem o real, né? Mas vamos pular essa parte, que a gente pode falar de coisa complicada, mas assim, lá no real, tem até lá uns dizeres assim, em Deus confiamos, mas aí tem uma história estranha, porque a figura da república é uma deusa, né? E daí, não vamos por esse caminho também não, senão a gente vai complicar. Mas está lá escrito de quem é aquele dinheiro? Banco Central do Brasil, é do Brasil. Aquilo ali é a moeda do rei. Mas o rei aqui muda. Tem gente que acha que muda o rei aqui. Tem gente que acha que o rei aqui varia, né? Eu talvez ache que não, mas isso é outra história. Está lá, Banco Central do Brasil.
Então o dinheiro é do rei aqui, o dinheiro desse reinado aqui. Na época de Jesus, eles faziam um pouco diferente, né? Eles tinham as moedas eram de ouro, de prata, eles esquentavam aquelas bolinhas de prata e davam uma carimbada com a cara do sujeito, com a cara do rei. Até recentemente era assim. Lembrar os irmãos, em 1776, quando houve a Revolução Francesa lá, e depois, quando eles conseguem prender o rei que fugiu, eles pegam o rei, mas ninguém sabia direito a cara do Luís XVI, né? Me ajuda aí, história, vai. É Luís XVI. Não, 15 não, Luís XVI. Ah, bem, tudo bem. Ninguém sabia direito a cara do rei e ele foi reconhecido porque ele estava fugindo, e nisso que ele estava fugindo, ele paga o dinheiro pro cara do hotel lá, da estalagem que hospedou ele paga com o dinheiro que tinha a cara dele. Aí o cara olhou assim, o resto. Então o rei tinha a cara a moeda era estampada ali a cara do rei, porque o dinheiro era do rei, certo? Aqui, aí a gente se depara com o rei Jesus. E o rei Jesus tem uma palavra muito interessante certa vez, né? Vou pedir para a Jaqueline colocar lá para nós. Marcos 12. Marcos 12, 13. É Luís 13? Rapaz, eu estava no 15, 16. Marcos 12. Bota lá para mim, Marcos 12, verso 13, Jaqueline. Marcos, está lá já? Já, muito bem. 13. E enviaram alguns fariseus, né, dos herodianos, para que apanhassem alguma palavra. 14, quem diz? Chegaram e disseram: mestre, sabemos que o homem é verdadeiro. Sim. É lícito dar tributo a César? Daremos ou não daremos? Aqui que ele diz no verso 15. Então, conhecendo a sua hipocrisia, disse: por que me tentais? Trazei uma moeda, para que veja. Verso 16. E trouxeram e disse: de quem é essa cara aqui? Aí disseram: essa carinha que está impressa aqui, nessa moeda de prata, é de Júlio César, né? Então, o que ele diz no verso 17? Dai a César. Percebe, irmãos? Ele diz claramente que este dinheiro do mundo não é dele. Apesar que dele é a prata, né? Dele é o ouro. Mas aquele valor estabelecido naquela carinha carimbada, não é dele. Na verdade, isso aí é dele. Isso é do César. Isso não faz parte do reino de Deus. Isso não é do reino de Deus. Pode dar. Então, os reis da terra carimbam o seu dinheiro. O rei dos reis nem dinheiro tem. E aí a gente começa a pensar o seguinte: poxa, Marco, mas aquele pessoal naquela igreja que diz: você entra aqui porque você vai ser abençoado, você vai ter muito dinheiro. Estranho isso, né? Não está desconectado, não? Percebe que muitas vezes a gente está aqui na igreja, mas a gente ainda não entendeu o que significa se ajoelhar perante o menino pobre, aquele que nasceu na manjedoura. A gente às vezes não teve a capacidade de fazer essa ruptura mental, porque a gente continua preso ainda a essa ideia, né? do rei, né? Aquela corte toda. Mas o rei dos reis, irmãos, nem dinheiro tinha. Outra coisa que os reis têm: exército. Não é assim? Todo rei tinha exército. Não era assim? Sempre foi, não foi? Pois bem, e o Senhor Jesus? Como é que ele lidava com esse negócio? A gente não vai ter muita referência de Jesus sobre a questão de arma, de espada, mas a gente tem um verso muito curioso, que é Mateus 26, verso 52. Coloca para mim lá, Jaqueline. Mateus 26, verso 52, quando Pedro puxa uma espada, quer dizer, ele andava armado, né? Curioso, né? É como se algum dos irmãos estivesse frequentando aqui a igreja com 3 oitão, mas isso, não estou dando ideia para ninguém, por favor. Mas ele andava armado. Jesus nunca tinha reclamado dele andar armado. Tá bom. Aí o pessoal que defende armamento tira suas conclusões. Para mim, tanto faz, eu não uso mesmo. Mas aí o Pedro puxa a espada, corta até a orelha do soldado e tal. Aí Jesus cata um pedaço da orelha, cola na orelha do cara, e depois Jesus dá uma bronca em Pedro. Diz assim: embainha a tua espada, porque todos o quê?
e lançarem mão da espada, a espada morrerão. Veja, os exércitos, todo rei tem exército, irmão. Jesus, ele diz assim, não, você está aqui, você passou esses 3 anos andando comigo com essa espada, deixa, eu não reclamei. Mas a hora que você puxou, você disse assim, cara, se essa é a sua arma, é por ela que você morre. Ele se nega que isso seja usado. Ele nega que isso seja usado. Então, veja como é curioso, né? É um rei totalmente disruptivo. Ele é um rei contra tudo que a gente vê. Podia passar aqui a manhã toda, o dia todo, falando de como ele é diferente, né? A coroa que deram para ele, irmãos, era de espinhos. E os reis da terra, qual é a coroa que tem? Ouro, cravejada de diamante. Assim, o rei Jesus, ele é realmente totalmente diferente dos outros. Você diz assim, mas por que ele optou por esse caminho? Por que ele não quis a moeda que está ali carimbada com César? A prata é dele, foi ele que fez a prata, ele que compôs os elementos químicos, nasceram lá quando ele criou o universo. Bem, irmãos, é porque todas essas referências de autoridade são formas do rei terreno tentar se impor. Então, quando o rei mete uma coroa ali de ouro, é para dizer que a cabeça dele é a cabeça sobre todos daquele país. Quando você pensa num rei que precisa de um exército, é para dizer o seguinte, a autoridade dele só se cumpre pela força. Mas Jesus, ele é rei que não precisa de nada disso. Ele não precisa de um palácio, porque a autoridade dele sempre será respeitada. Basta uma palavra dele, tudo vai acontecer. A vontade dele, quer nós queiramos, quer não, sempre vai se cumprir. Então, por isso, ele não precisa de palácio, por isso, ele não precisa de dinheiro, ele não precisa comprar ninguém, ele não precisa comprar deputado, ele não precisa comprar senador, ele não precisa comprar político, ele não precisa fazer conchavo, não. A palavra dele acabou. É aquilo, ponto final. A vontade dele sempre se impõe. Não pode ser contrariado. O que ele quer é aquilo e acabou. Então, ele não precisa de coroa de ouro. Ele não precisa de trono. Ele não precisa de cama. Não, ele nem cama tinha. E ainda assim, toda a autoridade é de quem? Dele. E a hora que aqueles homens se ajoelham, eles dizem assim, eu reconheço que a autoridade está nesse aqui, que não faz questão de nada disso. E aí eu quero dizer para os irmãos o seguinte, principalmente para quem é jovem, tipo minha filha que está com 13 anos, porque assim, a gente vive uma sociedade totalmente falsa, é tudo hipocrisia, é tudo mentira, irmãos. Aqui é tudo mentira, irmãos. Aqui é tudo mentira. E a garotada se ilude muito com esses discursos de engajamento. Engajamento contra isso, engajamento contra aquilo, na expectativa de que ao estar engajado, eu estou me rebelando contra o sistema. É isso. O jovem, quando sai daquela idade da infância, né, e aí começa a ver um mundo tão cruel, ele quer se rebelar contra o sistema. E a gente sempre encontra um professor marxista, um imbecil, desculpa, mas é imbecil. É um cara, porque eu convivi com vários, e eu posso falar, eu já li esses troços, um cara desse e tal. Eu, no seminário, encontrei um monte desse pessoal. E assim, a gente acha que ser revolucionário, disruptivo, é você entrar nesses engajamentos. Irmão, sabe o que é ser revolucionário? Ser disruptivo é quando você é capaz de se ajoelhar perante a manjedoura. Porque essa galerinha que diz que é revolucionária e disruptiva continua se ajoelhando perante os berços de ouro. Sabe o que é ser revolucionário, disruptivo? É quando você olha para o cara que tinha coroa de espinho e não de ouro e diz assim, esse é o meu rei. Não é aqueles cara com carrão, bonitão,
em coberturas, em lugares chique, bacana. Não. Isso sim é ser revolucionário. Umas coisas interessantes sobre o Martin Luther King, que era um pastor batista, que lutou a vida inteira contra o racismo, sem matar ninguém, sem brigar com ninguém, sem dar tiro em ninguém. E ele determinado momento, né, ele apoiou lá o presidente John Fitzgerald Kennedy, foi um dos presidentes americanos do Partido Democrata, se elegeu, e ele achou em algum momento que, bem, esse partido levanta a bandeira do contra-racismo. Eles esperaram um pouco, e aí o pessoal começou a dizer assim: pastor, a gente está querendo organizar umas manifestações, não, vamos esperar um pouquinho para ver o que o Kennedy vai fazer. Não fez nada, irmãos. Ninguém sabe se ele não fez porque o sistema não deixa, né? O sistema é complicado mesmo. Ou se não fez porque ele estava muito ocupado ali com a Mary Monroe. A questão é que ele não fez nada. E aí o Martin Luther King disse assim: então vamos fazer, gente, sem bater em ninguém, sem brigar com ninguém. Veja, o que fala é só conversa, irmão, é só papo furado. Mas quem é que faz a diferença? É aquele que olha para o menino da casa humilde, não de Jerusalém, de Belém. É aquele que reconhece o rei, que nem dinheiro tem com a sua cara. Não tem aquela moeda carimbada com Jesus ali estampado. Não tem. É aquele que olha para o rei que não tem exército, o rei que se nega a usar a espada e se ajoelha. Esse é o que faz o quê? Toda a diferença. Esse é o disruptivo. Revolucionário não é aqueles bobões lá, Black Lives Matter. Não. Revolucionário é quando você é capaz de se ajoelhar perante aquele homem que diz assim: ame a seu próximo como a si mesmo, seja negro, amarelo, azul, roxo, gay, hétero, não importa. Ame a seu próximo. Isso, irmãos, é ser o quê? Revolucionário. Então, a galera acha: não, eu sou assim, eu estou contra o sistema. Irmãos, o sistema joga dos dois lados, irmãos. Tudo é deles. A gente acha que jogou para um lado, mudou nada, irmãos. Quando a mudança real é esse que eles tentam ignorar, que eles tentam calar, que eles dizem que Natal é Papai Noel, que eles tentam o tempo inteiro ocultar da história, porque esse sim é uma revolução. Jesus sim é uma revolução. O problema da gente é que às vezes a gente não conseguiu, eu não digo do irmão não, estou falando de mim, às vezes a gente não consegue captar a profundidade disso. Mas no Natal é bom da gente pensar, porque a gente está sendo tão envolvido em consumir essas coisas, e de repente a gente olha aqueles homens riquíssimos, que eram os magos do Oriente, se ajoelhando perante aquele homem, aquela mulher, aquele bebezinho, numa casa pobre, humilde, dizendo: esse bebezinho, esse é o meu rei. Esse é o meu Senhor. Se ele é meu Senhor, eu obedeço a ele. Bem? Amém. Vamos ficar de pé, irmãos? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te pedir perdão, Pai, porque às vezes a gente... Pai, a gente esquece tudo isso. A gente esquece que quando o Senhor escolheu vir este mundo da forma mais simples, o Senhor já era um sinal de qual o caminho que a gente deve optar para a nossa vida. Qual é a forma como a gente deve viver. É bem verdade que às vezes o Senhor nos abençoa com uma condição financeira boa, e isso não tem nada de errado. É bem verdade que alguns irmãos aqui podem estar vivendo uma condição melhor, outros talvez não. Mas isso tudo tem um propósito, porque esse dinheiro, bem, nem é seu, Pai. Agora, o problema é que às vezes a gente se deixa encantar por essa cultura, por essa ideia, por essa mentalidade, e esquece que o Senhor é aquele rei que governa sem trono, sem coroa, na verdade coroa de espinho, que não tem dinheiro com seu rosto, que não tem um exército, nem usa armas.
aquele que governa sem que a sua autoridade seja imposta à força, nos convida, na verdade, a obedecer sua palavra, é aquele que governa tudo e todos, porque a sua autoridade sempre se cumpre, ainda que a gente nem queira. Ó Pai, faz com que a nossa mente se abra para compreender aquele momento em que aqueles homens ricos se prostraram aos seus pés. Que a gente entenda isso no nosso coração. Reconheça o valor da simplicidade que o Senhor nos ensinou a ter. E assim a gente possa viver Natal todo dia. Essa oração fazemos no Teu nome santo, Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, a gente está chegando ao final do nosso culto nessa manhã. Hoje a gente avançou um pouquinho no horário, né? Mas não tem problema não. Raramente a gente avança um pouco acima das 11h30, né? Hoje a gente são 15 para meio-dia. A gente está chegando ao final do nosso culto nessa manhã. Só lembrar os irmãos, que alguns irmãos chegaram quando já tinha começado. A gente tem aqui um material que a gente está distribuindo para os irmãos fazerem seus cultos em suas casas no dia 25, certo? Lembrando que na nossa página do YouTube vai ter lá esses hinos todos que estão aqui gravados, né? Masterizados, cara, vou parar para mixados, né? Vou enrolar a língua para falar aqui. Quem não recebeu, é por casa, por família. Quem não recebeu, tá? Vou pedir Helena, ajuda aqui a gente, vem. Vamos lá. Quem não recebeu, fica de dedinho levantado para a irmã Helena distribuir, vai. Isso é por casa, isso. Show. Tem mais aqui, tá, irmãos? Isso.
Isso. E aí tem mais aqui, tá? Para quem vier à noite e não tiver recebido. Agora, o irmão não se preocupa. Não, já recebeu. Lá recebeu? Sim. Os irmãos não se preocupem que se não tiver para todo mundo, que até por questão financeira a gente também não fez muitas cópias, né? Vai estar disponível agora, quando acabar o culto, o Marcos vai subir na página do Facebook. É o mesmo lugar onde a gente grava os cultos e coloca ao vivo, o irmão vai encontrar lá isso tudo é um anexo lá, né? O irmão pode puxar lá pelo Facebook. E ele vai colocar também nos grupos do WhatsApp da igreja, tá? E aí, mais uma vez, sei que a gente já falou isso nos avisos. Na sexta-feira, no YouTube nosso, se o irmão não tem, é só botar lá no YouTube. Primeira Igreja Batista no Encantado. Essas músicas todas que estão aqui nesse culto vão estar todas lá gravadas, como eu falei, masterizadas, mesmo. Acabou. Para que eu não vou me enrolar. Tá bom, irmão? Vamos encerrar o nosso culto orando mais uma vez? Vamos orar de pé mesmo. De noite a gente ora, porque a gente sempre tem orado para que Deus repreenda essa pandemia, mas de noite a gente ora de joelhos. Hoje vamos, casa da hora também, vamos encerrar esse culto e vamos colocar também uma gratidão muito especial pela vida da Thelma. Certo? Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez estamos aqui orando ao Senhor e agradecendo pelos momentos que a gente passou aqui na tua casa, Pai, nessa manhã. Queremos, ó Pai, colocar também no teu trono de graça o poder com o qual o Senhor agiu na vida da Thelma, Pai, e eu queremos te agradecer e te louvar, Pai, porque como a gente acabou de estudar, o Senhor é o rei que não tem exército, que não tem nada disso, mas a gente te pediu para que o Senhor cuidasse da tua filha, para que a doença fosse banida, a saúde totalmente restabelecida, e o Senhor disse uma palavra e ela ficou boa. Por isso o Senhor é rei, e a gente te adora como rei. Louvado seja o teu nome. A gente sabe que nem sempre o Senhor atende, mas é porque às vezes o Senhor não quer, às vezes o Senhor tem outro propósito. Mas no caso dela o Senhor atendeu, assim como cuidou da Sandra, do João Pedro quando tiveram Covid. Ó Pai, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nasceu naquele dia, já era rei antes de ter nascido como homem. O Senhor reina hoje, sempre, eternamente. Reina também nos nossos corações, e é isso que importa. Leva-nos em paz para os nossos lares e à noite possamos novamente cultuar o Senhor, quer aqui presencialmente ou acompanhando pela internet. Oramos no teu nome santo, Jesus, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor, é com o Senhor que nós estamos falando, o teu amor, o amor de Deus Pai, e as consolações do teu Espírito Santo, que é o Senhor também, seja conosco hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Uma oração silenciosa, estamos encerrados. Obrigado pelos irmãos que estiveram presencialmente e os irmãos que nos acompanharam pela internet.